Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre minhas leituras em andamento, aquilo que eu pretendo ler também nas próximas semanas. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui de teoria da literatura, tem algumas coisas de linguística, algumas leituras também literárias, enfim. O vídeo vai estar bem bacana e, como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada uma das obras que eu falar e que ainda estiverem disponíveis para compra, claro, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter este canal. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Estou começando agora a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está aqui no livro Obra Completa de Machado de Assis, no seu volume 1. Machado de Assis é um autor que está sendo trabalhado numa disciplina que eu estou cursando como ouvinte, cursando entre aspas, disciplina esta ministrada na graduação em letras aqui da UFCG pelo meu orientador do doutorado, professor José Edilson de Amorim. Fiz isso algumas vezes ao longo da graduação, fiz no mestrado e resolvi fazer agora no doutorado, pedir para os professores para acompanhar disciplinas como ouvinte, para relembrar algumas coisas, ver novas abordagens, porque sempre surgem novos textos, novas obras, tanto literárias quanto teóricas, enfim, e é sempre uma experiência muito interessante. E eu estou assistindo, como ouvinte, às aulas da disciplina Literatura Brasileira das Origens ao Pré-Modernismo. E uma das leituras, um dos romances que o nosso professor está trabalhando é justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, e eu resolvi reler porque faz um tempo já que eu li o romance. Não garanto trazer vídeos sobre ele, vocês percebem que os vídeos sobre romances aqui no canal, eles estão bem raros. Eu estou devendo, inclusive, um livro que eu gostei muito de ler, O Pássaro Secreto, de Marília Arnaud. Um livro interessantíssimo, que tem muita coisa interessante para dizer, mas que eu ainda não tive tempo de produzir o vídeo. Mas espero resolver isso e, se for o caso, eu também farei um vídeo sobre Memórias Póstumas. Li também, claro, muita coisa de contos de Machado de Assis, porque na disciplina em que eu estou justamente como ouvinte também foram lidos alguns contos de Machado, e eu revisitei aqui esta obra que tenho lido tantas vezes do ano passado para cá. Como romance entre o período em que eu li O Pássaro Secreto e o período em que eu comecei a reler Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li O Crime, do professor Aloysio Dantas, professor nosso aqui da UFCG, este romance que eu li ainda antes de sair em livro, porque eu fiz o prefácio da obra, O prefácio é de minha autoria e foi uma leitura bem interessante. Este que já é o terceiro romance do professor Aloysio, é o quarto livro literário e terceiro romance, porque ele já tinha um livro de contos anteriormente, e cada vez ele tem evoluído mais na sua escrita, É um autor que vem se dedicando mais à produção literária, a estudar a produção literária, e tem sortido muito efeito essa dedicação dele. Um autor que eu li bastante nestas últimas semanas foi Olavo Bilac, Retornei à poesia de Olavo Bilac. Não é um autor que eu leia comumente no meu dia a dia, mas resolvi, por alguma questão, algum comentário, alguma coisa, resolvi pegar para ir lendo e fui mergulhando na sua poesia. Li quase que na íntegra o seu livro Poesias, esta edição que sai pela editora Martin Claret, uma edição bem bacana das poesias de Olavo Bilac. Vou deixar aí também na descrição do vídeo. Entrando na parte de teoria da literatura, teve uma quantidade interessante de leituras que eu fiz. Destaco aqui algumas obras sobre romance, aliás, sobre narrativa de um modo geral, Como, por exemplo, aqui o de Notas de Literatura 1, de Theodor Adorno. Eu estive relendo o seu livro, o seu texto, Posição do Narrador no Romance Contemporâneo, assim como também sobre a ingenuidade épica. Dois textos que fazem parte das minhas pesquisas para o doutorado, a respeito da narrativa. Li a parte inicial
tenho a pretensão, na verdade, de ir lendo aos poucos este livro, que é A Arte do Romance, de Milan Kundera. Falei dele aqui para vocês num vídeo recente. Ele tem um primeiro capítulo chamado A Herança Depreciada de Cervantes, que foi trabalhado também no doutorado, mas eu tenho considerado este livro como um todo, como bem interessante, e pretendo ir lendo, claro, aos poucos, né, porque as obrigações das leituras acadêmicas acabam nos tirando um pouco essa liberdade de fazer leituras pura e simplesmente por interesse. Mas é um livro que com certeza vale a pena. O que eu já li dele, posso dizer para vocês que vai ser muito enriquecedor. Li também recentemente o primeiro artigo deste livro aqui, O Conto e o Romance Contemporâneos na Perspectiva das Literaturas Pós-Autônomas, organizado pelo professor Antônio de Pádua Dias da Silva, da UEPB, uma publicação também da editora da UEPB, uma obra que, enfim, se debruça, como o próprio título já indica, né, sobre literaturas pós-autônomas, isso que se considera como literaturas pós-autônomas, que seriam as literaturas cuja teoria da literatura em si não seria capaz de abarcar, né, que extrapolam o âmbito pura e simplesmente literário, mas que no fim das contas são também literatura, né? Então, por isso mesmo, alguma coisa da teoria da literatura também se aplica. E aqui nós temos um primeiro texto em que ele discute o conto, ele faz uma abordagem aqui interessante sobre o conto e o romance na atualidade, sobre a dificuldade de se encaixar em limites precisos, em características determinadas, a narrativa contemporânea, né? Por causa da sua fluidez, da sua relação com diversas áreas do conhecimento, com diversas artes e mesmo gêneros textuais estranhos, entre aspas, à literatura a princípio. Uma abordagem bem interessante também foi um livro, um texto lido para o doutorado. Reli A Literatura em Perigo, um livro de Tzvetan Todorov muito bom, tá, gente? Fiz um vídeo aqui, inclusive, no canal, fica o convite para que vocês assistam e que leiam este livro. Este livro é muito interessante. Ele vai te dar uma noção da evolução das preocupações em torno da literatura, como que nós chegamos a um estágio em que a literatura era praticamente vista em si mesma, né, negando-se as relações com o contexto, com o social, com o histórico, com o subjetivo, enfim. E como que, enfim, isso tudo pode ter prejudicado um pouco algumas considerações, inclusive em sala de aula, a respeito da literatura. E possíveis, né, soluções, considerando aí toda a riqueza que a literatura tem a oferecer. Tudo isso é discutido aqui no livro de Todorov, um livro que eu reli também para uma orientação para uma cliente, e foi uma experiência bacana, né? Eu tinha lido ele na época da graduação e já tinha até esquecido de muitas das colocações presentes no livro. Também reli um artigo deste livro aqui. O livro é Ensino de Língua e Literatura, Políticas, Práticas e Projetos, organizado por Isis Milreu e Márcia Candeia Rodrigues, um livro publicado pela editora da Universidade Federal de Campina Grande. Aqui nós temos artigos não apenas de professores da nossa universidade, mas o artigo que eu reli foi o artigo de uma professora, ex-professora minha, arguidora na época do meu mestrado, professora Marta Nóbrega. Ela tem uma abordagem bem interessante aqui, pegando aquela noção de metodologia triangular, que quem é de arte sabe um pouco, mas adaptando para a teoria de Hans Robert Haus, que é um teórico da estética da recepção, que estuda, portanto, né, a leitura, e ela faz essa adaptação para um trabalho em sala de aula com as ideias de Haus, né? Isso é interessante e, inclusive, algumas discussões que ela faz aqui, eu não lembrava, eu já tinha tido acesso a este texto na época do mestrado, mas eu não lembrava que ele pudesse ser tão interessante para a minha abordagem na minha tese. E relendo o texto, eu pude perceber isso, né? E acabei decidindo que será, com certeza, uma referência interessante na minha tese. Então foi uma redescoberta bem rica, bem enriquecedora para o meu trabalho. Reli várias partes aqui do As Feridas de um Leitor, de José Castelo. Fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando de críticos literários,
e me deu vontade de reler José Castelo, né? E entre os textos que eu reli estão Crônica, um gênero brasileiro, uma abordagem bem interessante sobre a crônica. A Década dos Inventores, ele vai falar de Chico Buarque, Cristóvão Tesa, enfim, Milton Raton. Texto bem interessante também, assim como também um texto sobre Clarice Lispector chamado O Gabinete da Bruxa. É um crítico literário com um estilo curto, né, de produção, então você consegue ler rapidamente os seus textos. Ao mesmo tempo tem muita experiência com a leitura e com a produção da literatura, ou seja, conhece a literatura por dentro e por fora, por isso pode contribuir muito com a nossa própria compreensão. E reli um texto deste livro aqui, Conceitos Fundamentais da Poética, de Emil Steiger. É um texto em que ele vai estudar os gêneros literários, né? Aquela divisão tripartite bem famosa, lírica, épica e dramática. E numa disciplina do doutorado em que estudamos a poesia, nós lemos o texto sobre a poesia lírica, com uma abordagem que em muitos pontos eu concordo, né? Em outros eu acho que é meio exagerado. Emil Steiger foi uma leitura que eu fiz há algum tempo, nunca virou uma grande referência na minha compreensão sobre literatura, mas tem algumas considerações que eu acho bem enriquecedoras. É uma experiência bacana de estudo você conhecer a obra de Steiger, tá? No campo ainda da teoria da literatura, eu quero reler com certeza Literatura e Sociedade, de Antônio Cândido. Eu não tenho memória se eu li este livro na íntegra ou em partes. Na época da graduação, eu tirei a cópia com um professor, e tive essa cópia durante muito tempo. Depois, por falta de espaço, fui me desfazendo das minhas cópias e adquirindo os livros físicos, né? Mas este aqui estava esgotado, como a obra de Antônio Cândido, em sua grande parte estava, mas vem sendo relançada. Saiu uma primeira leva agora com 5 livros pela editora Todavia. A qualidade do material é aquela qualidade que quem conhece a Todavia sabe como é, né, gente? Livros muito bonitos, ou seja, né, o caráter visual não deixa nada a desejar, mas também a própria qualidade, os livros encadernados, costurados, o material da capa muito bacana. As folhas não são brancas, tem muita gente que prefere folhas assim, né, coloridas, e é o caso deste livro. Então, um material muito bacana de um dos grandes críticos literários brasileiros, né? Ele está ali, com certeza, no top 5 de maiores críticos, na minha opinião, acredito na opinião de muitos estudiosos da literatura, e vale muito a pena você conhecer, tá? Isso aqui, aproveitar que saiu, ninguém sabe por quanto tempo que essa obra vai ficar sendo editada aí pela editora Todavia, então aproveitem, não cometa o mesmo erro que eu, que quando ela saía pela editora Ouro sobre Azul, eu fui deixando, né, mais pra frente eu compro e tal, e acabou que eu só consegui comprar 4 livros de Antônio Cândido, o restante se perdeu aí, eu nunca mais consegui comprar. Então, dessa vez eu não vou deixar passar, sempre vou ficar adquirindo alguma coisa, e fica o conselho para que você faça o mesmo. No âmbito da linguística e da gramática, posso dizer que finalmente concluí a leitura deste livro, né? A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. A princípio, quando eu anunciei para vocês que estava lendo, eu pretendia terminar essa leitura aqui em pouco tempo e trazer o vídeo para vocês, mas foi se arrastando e eu fui lendo um capítulozinho por semana, às vezes a cada 15 dias. E lá se vão 6 meses ou mais de leitura. E agora eu posso fazer o vídeo, né? Não garanto que vai ser nestes próximos dias, mas em breve farei o vídeo sobre a Gramática Pedagógica de Marcos Baino, um livro interessante, né, para a formação do professor, para o professor discutir, entrar em contato com algumas discussões, muitas das quais podem sim ser aproveitadas com certeza para o seu trabalho em sala de aula. Estou lendo também, aos poucos, A Linguística Geral de Fernando Saussure, este livro que chegou para mim mês passado, na parceria com a editora Contexto, né, virei parceiro da Contexto, anunciei lá no meu Instagram. Já fiz um vídeo aqui sobre outro livro que chegou, que eu já conhecia algumas partes, o livro chamado Convite à Linguística. Este aqui é um lançamento, né, de 2023, então eu tive que fazer mesmo a leitura do livro como um todo,
E está sendo bem interessante. Eu que já tenho entrado em contato com obras sobre Saussure há algum tempo, inclusive obras que discutem, algumas reforçam aquela ideia de Saussure como o inventor da linguística, o pai da linguística, etc. Outras rebatem essa noção. E é sempre uma questão interessante, né, porque é um dos nomes mais importantes no curso de letras, é um nome fundamental para todos nós que passamos por esta área, pelos estudos da linguagem como um todo. E claro que discutir, problematizar a sua importância é fundamental. Assim como, né, claro, entrar em contato com seus conceitos, etc. Também sobre Saussure, na verdade, de Saussure, é o curso de Linguística Geral, que eu reli aqui algumas partes, o prefácio, o pós-fácio, eu fui convidado por uma ex-professora, já falei aqui para vocês, na época eu falei que estava querendo ler e fiz esse processo nas últimas semanas. Uma ex-professora da UEPB, que eu comecei meu curso na época na UEPB, tinha passado nos 2 vestibulares, a UFCG teve uma greve, eu comecei primeiro na UEPB, depois fui para a UFCG cursar tudo lá, mas fiz 6 meses de UEPB e conheci entre vários professores e colegas importantes, conheci uma professora muito bacana, muito competente, que foi muito importante para esse contato meu inicial com a linguística, que foi a professora Simone Dália. E ela, vez por outra, assiste os meus vídeos aqui no YouTube e viu o vídeo em que eu falo deste livro. Na época em que ele saiu, eu fiz um vídeo comentando a importância da obra, enfim. E ela me convidou para fazer o mesmo, né, falar sobre o livro numa turma da graduação lá da UEPB. Devido a isso, eu fiz aqui a releitura, não do livro todo, mas das partes que tratam do livro em si, né? Ou seja, o prefácio, o pós-fácio, que discutem a importância de Saussure, que refazem algumas opiniões, que problematizam alguns conceitos, algumas visões a respeito de Saussure e de sua contribuição. Bom, de um modo geral é isso. Eu tive algumas outras leituras. Eu tinha dito para vocês que quando fizesse vídeos assim, falaria um pouco das leituras que eu fiz no meu trabalho de revisão de texto, né? Então peguei um texto bem interessante falando sobre como que o indígena e sua cultura é trabalhado no livro didático de história, livro didático de história. Um trabalho bem interessante de um estudante da UEPB, que eu fiz a revisão deste texto. Um outro texto sobre formação de professores, como que é contemplado esse conteúdo, a preparação para atuar depois em sala de aula com esse público, ou a não preparação para atuar. Bem interessante também a pesquisa. Venho fazendo um trabalho com uma cliente de aulas particulares para preparação para um concurso público, né? E estou relendo algumas coisas sobre, por exemplo, a LDB. Também reli algumas coisas sobre gêneros textuais, tipos textuais, enfim. Mas tudo leituras esparsas para trabalhos específicos. Em termos de capítulos de livros e livros, foram essas aí as leituras que fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu apresentei muita coisa, tanto mais clássica quanto também lançamentos, relançamento, na verdade, como a obra de Antônio Cândido, o livro que saiu agora recentemente de Valdir do Nascimento Flores sobre Fernando de Saussure, além, claro, de vários textos aí sobre temas enriquecedores, importantíssimos. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.